pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e eu tenho escolhido a série Magnatas do Crime, que ela estreou em março de 2024. A nota do IMDb é uma nota muito boa, 8 de 10. Então vamos lá falar dessa série que mistura elementos de Breaking Bad e Poderoso Chefão, que mostra a história do Ed e o Fred, que recebem a notícia que o pai deles, que é o Duke, está morrendo. Então com isso o Ed é convocado aí na casa para se despedir do pai. E aí quando que vai receber a notícia da herança, com quem vai ficar as coisas do ducado, a gente descobre que o pai dele não deixou as coisas para o irmão mais velho, que é o Fred, ele deixou para o Ed, no caso. E aí o irmão dele fica bravo, fica revoltado, começa a xingar, começa a quebrar o pau, xingar várias coisas, falar que está errado, que o pai dele quebrou uma escrita que acontece há vários anos, até que a gente descobre que o irmão dele, o Fred, na verdade é o maior drogado. Ele é casado, mas é o maior drogado, e ele acaba com toda a grana que ele ganha em apostas e com droga. Então por isso o Ed é considerado o novo Duque, só que ele já recebe a notícia que o irmão dele está com a cabeça premium e que se ele não conseguir 8 milhões de libras, ele será morto. Só que no meio tempo a gente descobre também que aparece uma mulher misteriosa chamada Suzy Glass, que na verdade ela controla uma produção de drogas na parte subterrânea da casa deles, onde que eles faziam, na fazenda deles, onde que queria gado, essas coisas. Descobre que tem uma plantação de droga lá, e o pai dele recebia uma parcela dessa porcentagem. Só que como que o Ed ele era militar, ele quer que eles saiam fora, só que as coisas não são bem assim. Ainda mais que eles estão lucrando muito bem nessa fazenda, onde tem o Jimmy, que é o maior nóia que toma conta de tudo, é mais atrapalhado que o próprio irmão, até que a Suzy decide ajudar o Ed, em troca que ela continue com a produção de drogas na fazenda deles. E com isso, ela ajuda eles a quitar a dívida do irmão, fazendo o seguinte: ele tendo que dar 4 milhões de libras, fora uma apresentação do irmão dele, do Fred, vestido de galo, cantando uma música tosca e falando que não bosta. É isso mesmo, pessoal. E aí o cara vai lá, começa a menosprezar o irmão dele é um mal drogado, vai lá, cheira, volta para fazer a apresentação, erra tudo de novo, e o cara xingando ele, e o cara xingando ele. Até que o Fred cheira todas, pega uma das espingardas do pai dele e dá um tiro na cabeça do cara, matando ele na própria casa. Só que o grande problema é que ele tem na frente o tal do Jetro, que está contando todas as libras enquanto com fone de ouvido, enquanto vai ouvindo música, até que a gente descobre que, e agora, o que eles fazem com o Jetro? O Jetro, quando que vê o cara morto, sai correndo desesperado, só que aí eles vão caçando ele, e aí quando caçam, o Jetro consegue mandar uma mensagem meio estranha pro irmão dele, que é bem pior, que é o tal do gospel, pessoal. O cara é louco de pedra, ele reza e vai lá matar as pessoas, e ele fala que ele é protegido por Deus. E aí, para variar, a Suzy tem que fazer o trabalho sujo de novo para eles, vai ajudar, chama um cara lá que limpa a cena do crime, e com isso consegue enganar o gospel, entregar a arma e fala que foi o Jetro que matou. E aí eles prendem o Jetro, depois eles despacham o Jetro, só que o grande problema é que a Suzy Glass, como ela trabalha com essa parte de droga, com essa parte de matança, mesmo ela falando que ela é da paz, e o pai dela está preso numa prisão particular lá, só que é mais um luxo do que uma prisão em si, ele dá ordem para matar o Jetro. Só que o Ed não sabe, e com isso a gente vai vendo mais para frente, ele vai começando a gostar da Suzy, vai se interessando pelo esquema, só que ele vai pegando o gosto, pessoal. Esse é o grande problema, ele vai pegando o gosto de se tornar do mal, de ser um mafioso junto com a Suzy. E aí vai passando o tempo, a gente vai vendo que o irmão dele é preso de novo, quando que eles tentam roubar um carro para um mafioso que na verdade eles enganou eles porque tinha uma droga premium lá, e quando vai voltar, eles voltam para resgatar o irmão deles, e quando vê, o irmão dele tem que pedir perdão e o cara é morto na frente pela tal da Mercy, sim, chama Misericórdia. A mulher é louca de pedra, que ela trabalha para o cartel mexicano ou colombiano, para o cartel colombiano, e mexicano também, se não me engano.
E aí o que acontece? Eles conseguem perdoar o Fred, que só faz besteira para variar. Só que aí o grande problema é que o Ed quer que a Suzy e a família dela saiam fora da fazenda dele porque ele quer ter uma vida normal. E aí eles falam que quanto tempo que vai demorar para lavar 15 milhões, pessoal. E aí ela vai enrolando, ela manda lá por tal de um Chuck, que a gente descobre que o Jack ainda pega a mulher do cara, dá o maior rolo. O Jack é o irmão da Suzy, que é um boxeador, quer ser um boxeador famoso. Só que ele está ainda lutando, né? Ainda mais que esse ramo é muito difícil se não tiver um bom empresário. E aí ele vai lá, aí a Suzy pede desculpa pro cara, só que o Ed vai vendo que as coisas não são bem assim. Ele está vendo que a Suzy e o pai dela não vão deixar ele sair nunca do negócio. E com isso ele vai ficando cada vez mais revoltado. Até que ele descobre o tal do Collins. O Collins fala que consegue lavar esse dinheiro para ele rapidinho numa luta em 15 milhões de libras. E aí quando que fala para a Suzy, ela não gosta muito não, mas decide acatar. E aí quando que vai ter a luta do irmão dela contra um outro cara fortão, o Collins chama a Suzy e fala, ó, o seguinte, eu tô aqui, mas se você não ceder a sua parte das suas fazendas, das drogas, eu vou acabar com a raça do seu irmão. E aí ela fala, não, vamos conversar. Ele fala, não, se você não ceder, eu vou ter que acabar com a vida do seu irmão. E aí ele pegou um cara lutador lá, ele tem 3 vitórias e 27 derrotas. Só que o cara é um touro, pessoal, o cara é forte pra caramba. Ele dá uma surra enorme no Jack, deixa ele em coma. E aí a Suzy fica revoltada, né? E fala, eu não acredito que o meu irmão está em coma por causa desse desgraçado do Collins. Só que o Collins está na cola dela, só que ela não pode matar, pessoal. Ainda mais que ela vai fazer ela é chamada pelo pai dela, o pai dela fala um monte, fala que tem que esperar o momento certo para ela atacar o Collins, que as coisas não são bem assim, que não é ela que manda na coisa toda. E aí ela fica revoltada, o Ed ainda tenta ajudar ela, só que ela é totalmente contra, ainda mais que ela acha que ela foi traída pelo próprio Ed, que ele passou uma lista das 13 fazendas, né, que produziam droga. Ele mentiu para o Stanley, pessoal, porque ele passou as fazendas tudo com a família dele, fingindo ser outras pessoas com vários números diferentes. E com isso ele fica achando que ele tem um trunfo e descobre que o Stevens também estava por trás do roubo de droga e de outras coisas. Até que a gente descobre que o pai dela, da Suzy, decide querer vender Ele fala que ele vai se aposentar e o maior lance vai levar todos os mafiosos, vai levar o cartel dele, vai levar todas as fazendas de droga. A Suzy não aceita muito, mas decide ceder. E no meio tempo a gente vê que o Collins invade o hospital para matar o Jack, só que a Suzy e os capangas conseguem detê-lo. Só que o grande problema é que quando que ela acha que o Ed traiu a família dela, ela dá a ordem para o gospel. O pessoal fala que foi o Fred que matou e enganaram ele. E aí você já viu, o cara fica revoltado, pega aquele monte de cara louco dele, vai lá na mansão para se rebelar contra o Fred. Quando ele chega lá, a Suzy descobre que, através de uma ligação do pai dela, ela descobre que o Ed não traiu ela na verdade. Tanto que o pai dela, que é o Bob Glass, que é um famoso traficante, dá a ordem, o chefão da máfia, ela dá a ordem e fala pro gospel sair fora. Tanto que ele sai, eles conseguem manter, e aí tem um negócio de conseguir o maior lance para ser o novo mafioso. E aí o cara é tão das antigas que ele pega até um dos pombos, ele vai colocar marcação, vai mandar ele voar, e o maior lance ganha. Só que o grande problema é que, como eu falei, o Ed começa a gostar dessa vida de um mafioso. E aí ele decide ceder, só que o Ed decide se unir com o Collins, que tinha um monte de grana, que empresta para ele, e a Suzy, o negócio que eles querem comandar o tráfico do Bob. Só que as coisas não são bem assim, porque o Stevens é que tem mais dinheiro, só que aí eles decidem fazer o quê, pessoal? Como que todo mundo sabe, o Stevens ia ganhar o bolão, só que como ele destruiu as drogas e ele é uma pessoa suja, que ele suja as mãos e fala que é uma pessoa do bem, o que eles decidem fazer? Eles decidem
acabar com ele falando que ele sonegava impostos. Com isso ele é preso na mesma prisão que está o pai da Suzy. E aí sobrou quem, pessoal? Depois quem teria mais grana? A Mercy e o Pete Podrão. Só que eles enganam a Mercy. Eles ligam para ela e falam que o Pete Podrão é quem ganhou o lance. Como que ela falou que não ia aceitar, não, vai lá, pega o facão e mata o cara. Só que quando a gente vê isso, vem o Collins num carro e dá um tiro nela. Ou seja, eles já eliminou o Pete Podrão, a Mercy e o Collins que está do lado deles. Só que aí quando que eles ganham o lance, o Ed, como não é nada besta e sabe que o Collins vai trair ele no futuro, decide prender e dá ele de brinde para Suzy. E a Suzy mata ele se torna o novo chefe da máfia, só que lógico que o Bob enganou eles, que eles queriam só que eles acordassem mesmo, que esse era o plano deles, que eles voltassem à ativa e comandassem o resto das coisas enquanto ia destruindo cada chefão do crime que estava comandando lá. E a série termina dessa forma, com o Ed, o irmão dele, e a Suzy se tornando os novos poderosos, diria, chefões. E termina dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei da série, pessoal. Eu gostei bastante da série, como eu disse, parece uma fusão de Breaking Bad com a famoso Poderoso Chefão que a gente vê criando drogas, eles despachando drogas, e aí os chefões tentando se meter no negócio, os negócios sujos. Mas em compensação a gente vai vendo que o Ed, na minha opinião, para aqueles que assistiram Poderoso Chefão, se não assistiu aí pode pular o vídeo, é que a história do Michael Corleone no Poderoso Chefão é semelhante, né? Que ele não queria continuar o legado do pai, mas foi obrigado para salvar a família, no caso não é a família, da máfia italiana. Mas é bem semelhante assim, que ele faz de tudo para proteger a família dele, ainda mais que o irmão dele é um verdadeiro bundão, só faz besteira, só sabe cheirar e não fazer mais nada certo, só faz besteira, tanto que ele fala até no final que realmente o irmão dele é um bosta, ia se sacrificar pro gospel. E também a gente vê que a Suzy, no caso, seria que nem o Bob, seria que nem, no caso, o Frings no Breaking Bad, né? Que ele tinha todo o comando do tráfico e para derrubá-lo seria quase impossível, né? Mas, no geral, assim, a série, na minha opinião, sai muito bem, principalmente de fusionando toda a história, né? Cada episódio do início apresenta um personagem, depois a gente vê que todos eles se interligam e mostram um desfecho brilhante, né? Na minha opinião, uma das melhores séries que eu já vi depois de Breaking Bad, pessoal. Se vocês duvidam, assistam, e não é à toa que tem nota 8 de 10 no MDB, que o pessoal é rígido pra caramba. Mas devido a esses motivos e que está confirmada a segunda temporada em 2026, a nota que eu dou para a série é nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. E inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.